Família desse canal, hoje eu tô muitíssimo empolgada porque vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é Egito e história da antiguidade. Então, essa semana a gente teve aí um rendezvous na internet porque saiu uma notícia que foi publicada pela imprensa. Uma equipe de arqueólogos independentes da Itália e da Escócia resolveram dar uma entrevista coletiva sobre um artigo que eles publicaram em 2022, de que eles teriam descoberto aí uma mega estrutura embaixo da pirâmide de Khafre, pois é uma estrutura que seria supostamente maior do que a própria pirâmide. Seria aí como quase uma cidade subterrânea. Eles alegaram que, por meio de aparelhos com sonda de radar, eles conseguiram aí captar imagens, supostas imagens dessa estrutura. O problema é que, por trás desse estudo, eles têm feito alegações muito sérias, questionando toda a história que todos nós já conhecemos, arqueólogos seríssimos, conhecem e aprovam, e eles questionam toda a história do Egito. Bom, na verdade, se realmente essa estrutura for verdadeira, ela questionaria inclusive a data com a qual as pirâmides foram construídas. Então, é um assunto bem sério. Porém, apesar de ter feito muito movimento aí nas redes sociais, muitos youtubers publicando vídeos sobre esse assunto, muitas postagens no X, no Instagram, em vários lugares, apesar de toda essa comoção, esses estudos têm sido completamente ignorados pela comunidade científica, porque eles não foram revisados por nenhum dos pares, ou seja, eles não foram revisados por outros arqueólogos independentes. As únicas pessoas que têm alegado esse estudo tem sido a própria equipe que veio à tona e publicou esses artigos. Isso tem causado um certo desconforto na comunidade acadêmica ali, de arqueólogos e historiadores. Queria falar para vocês o seguinte: no ano de 2019 eu viajei para o Egito, fiquei 30 dias lá e estive acompanhada de um egiptólogo. Eu tive uma experiência bem profunda. Visitei a cidade do Cairo, Alexandria, Assuã, Luxor e Hurghada. Durante esses 30 dias eu estive visitando o país por meio de carro, trem, e eu vi a fundo a cultura do país, como que funciona, e eu presenciei esses monumentos históricos e como que eles foram construídos. Tudo ali no Egito foi documentado nas paredes, eles documentavam muito o dia a dia deles. Os egípcios, eles eram muito detalhistas em tudo, como que era o dia a dia, eles contabilizavam tudo nas paredes, uma cultura, assim, da escrita, totalmente. E uma das coisas que me chamou mais atenção na época que eu estava lá, quando eu conversei com o egiptólogo, é que eles refutam muito e eles têm giriza a teorias de conspiração. E ele comentava muito comigo: Flávia, as pessoas usam teorias da conspiração para ganhar dinheiro em cima das pessoas que estão do outro lado, assistindo, telespectadores, porque isso dá visualização. Então, eles têm completa giriza, eles têm pavor desse tipo de coisa e eles refutam já de cara. Portanto, eu imagino que agora não tem sido diferente, porque eles são muito sistemáticos em relação a isso. Eles têm muito bem definido a história do Egito, eles são muito patriotas, muito nacionalistas, e eles têm orgulho dessa história, da arqueologia que eles construíram. Então aqui a gente tem uma problemática muito grande. Ali onde ficam as pirâmides é uma cidade chamada Giza. As pirâmides em si, elas não ficam exatamente no Cairo. O Cairo, que é a capital do Egito, é uma cidade gigantesca, com milhões de pessoas, trânsito caótico, muitas pessoas aglomeradas no mesmo lugar, tem muita pobreza. A gente vê uma situação bem complicada ali no Egito, em termos de qualidade de vida, de distribuição de renda e da própria economia do país. Quando você está no Cairo, para você se locomover para Giza, que essa pequena cidade é como se fosse um bairro ali, mas é uma pequena cidade, você chega a levar mais ou menos umas 2 horas de carro se o trânsito estiver muito pesado. É um local que tem um acesso um pouco complicado, mas eles têm uma estrutura e uma organização impecável. Ali onde ficam as pirâmides, você tem que pagar ingresso para entrar, tem toda uma burocracia, eles olham tudo, se você não está portando nada, nenhum metal
perigoso, eles têm uma sistemática bem certinha, assim, com essa questão de terrorismo, de ataque, etc e tal. Apesar de ter muito scammer, né, que são os golpistas ali dentro da estrutura das pirâmides, porque eles adoram vender coisas para os turistas, né, mas vender de forma abusiva. Você tem a polícia ali dentro mesmo do complexo das pirâmides, e se acontece alguma coisa, você consegue acionar os policiais logo de cara. É fácil, 5 minutos você anda, você já encontra um policial. Então, se você tiver algum problema, você já consegue reportar. Tão certo isso que eu falo para vocês que o ex-ministro de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, ele foi veemente em afirmar que ele não tinha conhecimento de nenhum estudo com radar dentro das pirâmides e que ele estava totalmente a par de tudo isso, que todos os estudos possíveis a ser feitos ali nas pirâmides já teriam sido feitos e que não havia mais nenhuma descoberta a ser feita ali naquele local. Ele já cortou de cara e disse que as alegações desses arqueólogos eles não eram cientificamente validadas. Portanto, o governo do Egito ele não está nem um pouco aberto em autorizar escavações ali nas pirâmides. O que eu vou falar para vocês, precisa de um interesse muito grande para isso ser feito ali. Primeiro, em termos de verba, eles teriam que achar uma pessoa muito interessada em fazer isso acontecer para investir um dinheiro ali. Segundo, eles teriam que convencer o governo do Egito a abrir essas escavações, o que é uma coisa muito delicada, porque eu vou falar para vocês, eu estive dentro ali das tumbas e é um local muito inóspito, completamente inóspito. As salas, as recâmaras para você entrar, é tudo muito pedregoso, escuro, não tem luz, chega a ter cobra lá dentro, mofo. Às vezes tem pessoas até que ficam doentes entrando ali porque são fungos e mofos muito antigos. É um lugar completamente inóspito. Eles afirmam que tem passagens das pirâmides diretamente para esses túneis subterrâneos. Porém, como que seria feito esse estudo aí e essas escavações, porque seria algo muito delicado, vocês imaginam? Eles afirmam que essa estrutura está a 2 quilômetros abaixo da terra, então eles teriam que fazer uma escavação aí bem profunda e é perigoso inclusive para as pessoas que vão estar ali trabalhando em termos de segurança. Olha, eu fiquei muito assustada quando eu estive lá e eu entrei nessas recâmaras porque são mega apertadas. As pedras, elas machucam. Você pode vir a quebrar um braço, uma perna, porque são passagens muito estranhas, assim, você tem que subir, descer, às vezes você tem que ir de bunda, assim, e para voltar também, as pedras, elas são escorregadias, então não é um trabalho fácil de se fazer, ia precisar de uma estrutura muito grande, de um investimento muito alto, para algo que é apenas uma teoria. Isso aqui eu quero deixar bem claro para vocês, porque muitos influencers e pessoas aí na internet estão tomando como autoridade aí no assunto e falando que é um fato de que se achou essa descoberta, sendo que, pessoal, isso é uma teoria. Eles lançaram uma teoria de que existe essa estrutura embaixo da Terra, mas não se é comprovado, não se tem uma comprovação científica de que realmente exista. Inclusive, alguns arqueólogos estão questionando a questão de que esses radares, eles não são suficientes para captar imagens tão precisas numa profundidade tão grande. É muito questionável e eu acho até de um certo mau caratismo colocar isso como algo que é verdadeiro, sendo que não foi comprovado, não foi escavado, não foi estudado, não foi revisado. E eu fico pensando nos egípcios, porque eles são muito sistemáticos com isso, eles devem estar, assim, muito, muito chateados mesmo, porque eles levam isso muito a sério. Esses arqueólogos que propuseram essa teoria questionam toda a história da construção das pirâmides, porque eles alegam que as pirâmides elas não eram tumbas, e sim um local para geração de energia. Vou falar para vocês, um dos maiores orgulhos dos egípcios é saber que eles foram a nação precursora da matemática, da arquitetura, da química, da física. Os egípcios antigos, eles eram muito inteligentes. Vocês não têm noção, toda a estrutura que a gente tem hoje de astrologia, matemática, arquitetura, química, física, muitas das coisas partiram, evoluíram
da civilização egípcia. É natural que eles tivessem esse grande império e estruturas magníficas da forma que a gente conhece. Quando a gente vê essas teorias da conspiração, de que algo sobrenatural acontecia ali, para eles isso é um absurdo. E eles refutam totalmente. Então, uma das coisas que eu acho que vai empacar aí nos próximos anos de que qualquer chance de escavação seja feita ali naquele local é o fato deles partirem da premissa de que essas pirâmides, elas eram para isso. Elas não eram tumbas, eles refutarem de forma tão agressiva a história que já foi construída até hoje. O que os arqueólogos eles estão abertos a discutir é o seguinte, que talvez ali, debaixo das pirâmides, se realmente existia alguma estrutura, é provavelmente de uma cidade antiga. Provavelmente ali embaixo tinha uma mega cidade. Isso pode vir a ser questionado sim, de que a idade das pirâmides é um pouco mais antiga do que a gente imagina. Isso sim é talvez algo plausível. Talvez o governo possa aceitar aí para começar uma equipe de escavação ali. E como eu disse para vocês, isso vai depender da autorização do governo egípcio e vai depender de investimentos. A ausência de escavação, a ausência de uma revisão desse artigo por outros cientistas, por outros arqueólogos e historiadores, a apresentação de dados mais sólidos que venham a dar um start aí nesse estudo, vão fazer com que essa teoria ela fique aí engavetada por um bom tempo, porque é bem provável que o governo não venha autorizar, não venha mover uma palha para que eles deem continuidade e possam pelo menos começar algum estudo ali. Então, é bem provável que a internet fique em polvorosa, várias postagens, o pessoal, né, teorizando mil e uma coisas. Mas o que eu quero deixar bem claro, eu fiquei muito chateada de ver páginas aí de pessoas que são grandes falando que fizeram uma descoberta no Egito X e Y. Pessoal, não fizeram descoberta nenhuma. O que acontece é, publicaram um artigo com uma teoria falando de que talvez tivesse uma estrutura ali embaixo e que esta estrutura questionaria toda a história da construção das pirâmides como a gente conhece hoje. Mas é apenas uma teoria. Eles fizeram um desenho do que poderia ser, mas com a tecnologia que a gente tem hoje é impossível saber se esse desenho seria fidedigno da forma que foi feito e da forma como ele realmente seria, não tem como saber. Os historiadores, eles são muito cuidadosos, eles são muito zelosos da história que eles descobriram, que eles construíram, então para eles isso é muito sério, porque são fatos que não são comprovados. As pessoas, elas escolhem a fonte de informação que elas vão querer usar, né? No período que eu tive ali no Egito, principalmente no Vale dos Reis, a gente vê muita escavação. Tem uma coisa que tem no Egito muito, são europeus. Eles, inclusive, falam lá, em especial os franceses, que eles são egiptomaníacos. Então, ali tem muito, muito europeu, tem muito americano. No Vale dos Reis ainda tem muita escavação, parece o filme do Indiana Jones. Teve sítios que estão fechados para público, eles ficam mais ao longe, você consegue ver eles mais ao longe, mas completamente fechados. Então ainda existe muita escavação. Porém, ali no platô de Giza, totalmente fechado, eles batem o martelo de que todo que é tipo de estudo, escavação que poderia ser feito já foi feito. Obviamente que pode ser sim que ainda tenha coisas ali abaixo, porém o custo, tanto em termos financeiros quanto humanos, a limitação tecnológica, tudo isso retarda um pouco de que novas descobertas sejam feitas. Eu acredito que essa equipe não trouxer dados mais concretos, coisas mais palpáveis, isso vai ficar e vai continuar só na teoria, vai ficar aí nos grupos daqueles que ficam aí conspirando internet afora. Quero agradecer muito a você que ficou aqui até o final, peço que você deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, por favor, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer essa comunidade. Espero vocês no nosso próximo conteúdo. Um mega beijo e até a próxima. Tchau, tchau.